Salve, salve galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor, de língua portuguesa. O assunto hoje é redação e vamos falar de redação Enem. Quero mostrar para vocês com essa videoaula qual é o mecanismo de correção da redação, quais são os critérios, quais são as competências. Porque eu acredito que é fundamental você dominar as competências para que você saiba como tirar o melhor de cada uma delas, como você chegar à nota máxima, chegar aí ao 1000. Então, vem comigo porque, sem dúvida, o caminho para a nota 1000 na redação Enem é você saber como a sua redação vai ser avaliada e eu vou mostrar aqui para vocês esses critérios. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é uma competência, né, galera? Eu trouxe aqui duas definições que podem tentar nos ajudar. A primeira é do dicionário Aurélio. Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. A segunda definição é de Vasco Moreto, doutor em didática pela Universidade Laval de Quebec, no Canadá. Competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Com base nessas duas definições, a gente entende que não tem como você saber uma competência. Na verdade, você desenvolve uma competência. A ideia aqui na avaliação Enem é que eles possam avaliar o quão desenvolvidas estão as suas competências no que diz respeito à produção textual, no que diz respeito à redação. Ou seja, todos sabem escrever um texto. A questão é com que nível de competência você é capaz de escrever o seu. Então, a competência ela precisa ser desenvolvida. São 5 competências no Enem que, se você desenvolvê-las todas ao máximo, segundo os critérios deles, vocês conseguem aí esse 1000 como nota. Portanto, uma coisa é a gente saber o nível de desenvolvimento da sua competência. Outra coisa é você saber qual o desempenho você teve naquela redação. Competência é saber fazer. As competências no contexto educacional dizem respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos visando abordar e resolver uma situação complexa. Desempenho é indicador da competência, portanto, o desempenho é o que vai ser analisado da sua redação, para eles tentarem indicar o quão bem você se desenvolveu naquela competência. O desempenho serve para orientar o professor se os alunos estão desenvolvendo essas competências. Portanto, o que a gente vai estudar aqui, na verdade, são as competências e os indicadores dessas competências que são cobradas. Falar de competências, portanto, não é falar de espelho de avaliação, mas sim de o que será preciso desenvolver no curso de redação. E eu falo isso para mostrar que essa nossa videoaula não é apenas para vocês entenderem o espelho de correção da redação Enem. Aqui a gente vai falar efetivamente das competências e o que você precisa desenvolver para chegar ao desempenho máximo em cada uma delas. Eu vou listá-las e vou mostrar quais conhecimentos podem ser usados como ferramentas para o desenvolvimento dessas competências aí. Mas só para apresentar um pouquinho como o desempenho é avaliado, nós temos aí a tabela simples de níveis. Você pode alcançar em cada competência os níveis 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. E você vai variando de 40 pontos entre eles. Então, do 0, 0 pontos, nível 1, 40 pontos, 80, 120, 160 e 200 pontos. Cada competência será avaliada à luz de 6 critérios correspondentes, convertidos, respectivamente, em níveis. Então, o nosso objetivo para conseguir a redação nota 1000 é alcançar o nível 5 em todas as competências. Para isso, não só é fundamental que você entenda as competências, mas que você saiba quais ferramentas, quais conhecimentos serão úteis para você desempenhar bem naquela competência, para você chegar ao nível máximo de desempenho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou apresentar uma a uma as 5 competências do Enem e vou tratar quais são ali os conteúdos e as ferramentas que te ajudariam a se desempenhar melhor nelas. A competência 1 é essa aí, é aquela que demonstra domínio da norma padrão da língua na produção escrita. A primeira competência engloba o uso correto da norma padrão da língua, seguindo todas as convenções de escrita da língua portuguesa. Isso quer dizer que você precisa dominar os seguintes conteúdos. Você precisa ter um bom desempenho em ortografia, concordância, regência, pontuação e acentuação. A cargo de lembrete, a ortografia trata
da escrita correta das palavras, saber quais letras você escreve determinada palavra, como você representa determinados fonemas com dígrafos e fenômenos fonológicos afim. A concordância trata da concordância nominal e verbal. Nominal, quando você concorda os nomes, ou seja, substantivos aos seus determinantes, e a verbal é a concordância entre sujeito e verbo da oração. Regência é a preposição que obrigatoriamente precisa vir após o verbo ou mesmo após um nome. Então, quando você diz eu preciso de alguma coisa, essa preposição de é regida pelo verbo precisar. Pontuação é autoexplicativo, usar corretamente sinais de pontuação, vírgula, ponto final, exclamação, principalmente vírgula, eu diria, é o grande conteúdo aí dentro da pontuação. E, claro, a acentuação. É fundamental atentar para a acentuação, visto que, atualmente, com o desenvolvimento das tecnologias que corrigem e acentuam automaticamente nosso texto, muitas vezes a gente deixa passar a acentuação. Então, muito cuidado. Atualmente é talvez o maior nível de desvios na redação, seja a pontuação, e compromete a sua competência 1, que talvez seja uma competência relativamente simples de alcançar a nota máxima. Basta você fazer uma boa revisão do seu texto e estar atento às regras de regência, concordância e acentuação gráfica. Logo em seguida, competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. A segunda competência avalia a capacidade do aluno de entender a proposta e o tema da redação, para aplicá-los da melhor maneira possível em seu texto, seguindo sempre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Para isso, é preciso demonstrar conhecimento sobre o tema abordado, através de informações consistentes sobre o assunto. Outro detalhe que deve ser observado são as situações que a proposta incita. Fugir de algum detalhe proposto incide em um menor rendimento nessa competência. Os conteúdos pertinentes são as noções do que é tema, assunto e tese. A gente precisa dominar também as partes estruturais do texto dissertativo, a saber, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente precisa estar bem informado, né? Tá dominando aí as atualidades e, claro, ser capaz de usar e de inserir no seu texto a interdisciplinaridade. A competência 2, portanto, é aquela competência que vai avaliar o seu repertório, vai avaliar a sua capacidade de trazer novas informações, de dialogar com outras áreas do conhecimento, né, usando seus conhecimentos de filosofia, sociologia, geografia, história, biologia. Tudo isso tem de ser colocado na sua redação para que você consiga alcançar a nota máxima. Só que não é só jogar um conteúdo, você precisa dialogar e usá-lo com interdisciplinaridade correta. Então, fique atento ao que está acontecendo no mundo, se informe, acompanhe as notícias e, acima de tudo, aumente o seu repertório cultural, para que você seja capaz de desempenhar a nota máxima nessa competência. Claro, é preciso aqui cuidado com o tema, para você não fugir do tema. A fuga do tema é tangenciada, né? Ou seja, não uma fuga completa, vai trazer penalizações nessa competência 2. E, claro, também a organização estrutural da dissertação argumentativa. Você precisa introduzir, apresentando obrigatoriamente o tema, desenvolver, apresentando argumentos e concluir, encerrando e sintetizando toda a sua argumentação. Essas são as 3 partes fundamentais e o que precisa ter em cada uma delas. Então, essa competência, eu diria, é uma das mais complexas para você chegar aí à nota máxima.